Bom dia, vamos fazer mais um estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O nosso tema hoje vai falar sobre a importância da educação da criança, né? Então vamos ver o que a Joana vai falar conosco. Quem aspira a um futuro melhor para a humanidade deve contribuir para a educação e a vida infantil. Nós sabemos, gente, que a educação moral, ética, ela é feita no lar. É responsabilidade primeira dos pais. A primeira escola da criança é o lar. Então, a nossa responsabilidade como pais, ela é muito grande. A formação moral e ética do filho não pode ser delegada a outra pessoa. As escolas têm como objetivo a instrução, dar conhecimentos. E pode acontecer também que dentro desses conhecimentos os valores espirituais sejam divulgados. Mas a formação, a responsabilidade da formação da criança é do lar. É a primeira escola que a criança tem. E aqui o que a Joana está comentando é que quem aspira a um futuro melhor para a humanidade, esse pedaço é muito importante. Porque o futuro, talvez a gente nem esteja mais aqui. Mas a construção desse futuro tem que ser no dia a dia, não é? Então, quem aspira a um futuro melhor para a humanidade deve contribuir para a educação e a vida infantil. Eu vejo um problema simples que a gente tem aí, o problema da água. As pessoas estão gastando, eles acham que a água é infinita, não acreditam que a água pode acabar. E se você faz algum comentário, elas dizem, por mim não estou nem aí, eu vou morrer mesmo. Mas, meu Deus, será que essa pessoa não tem família, não tem filhos, não tem neto, não é? O planeta vai continuar com mais facilidade ou menos facilidade, dependendo do que nós plantarmos hoje. Então, a educação da criança, moral e ética e cristã, é responsabilidade do lar. Vamos ver o que a Joana diz mais. O que se aplique na criança será devolvido com juros. Olha que importante. Mas é lógico. O que você aplica na formação, na educação da criança, amanhã ela será um cidadão honesto, responsável, competente, ser capazes de definir o que é certo e errado em suas tarefas, em suas atribuições, assumindo as suas responsabilidades pelos atos que irá praticar, né? E isso tem que ser plantado enquanto a criança está no lar, enquanto ela está começando, porque essa oportunidade da criança no lar é para que ela possa receber, como ela aprende o ABC, a formar palavras, frases, textos, etc., ela também terá que aprender no lar. O muito obrigado, as preces, agradecer a Deus o dom da vida, não é? O que é certo e o que é errado. Os pais têm essa responsabilidade, né? Então, gente, vamos pensar bem nisso, porque o futuro da gente, né, é aquele que a gente plantou hoje. Então, para as crianças de hoje, elas têm que começar a ter uma noção da responsabilidade para o dia delas amanhã, né? Não é falando que amanhã elas estão... Não, é educando tranquilamente, dando os valores, porque ela vai entender à medida que ela for crescendo. A Joana diz mais. O investimento do amor retornará em forma de bênçãos salvadoras e o de abandono devolverá como delinquência e desgraça. Minha gente, isso é muito grave. Pais, famílias, educadores, não é? Porque educar, mesmo na escola, a gente tem muito trabalho. Mas se você faz com amor, a coisa fica menos difícil. Eu sei que o pessoal diz, hoje está muito difícil. Sempre foi difícil, cada um no seu tempo certo. Então, olha o que a Joana está dizendo aqui. O investimento do amor retornará
em forma de bênçãos salvadoras. Então, se é um lar onde a amizade, o diálogo, o amor, a educação é feita através do exemplo, porque palavras o vento leva, não é? Mas se o pai disse para o filho, não fuma, faz mal, e ele está fumando, ele está desfazendo aquilo que ele ensinou. Se o pai ou a mãe sai com a criança para fazer compras, e ela fala, não pode roubar, não pode tirar as coisas, e a criança chega ali no supermercado, pega uma vasilhinha de iogurte, abre, toma, a mãe não leva a vasilhinha vazia para pagar. Não são todas, mas a gente já viu isso. Ah, uma balinha só não faz mal. E aí, como é que a criança vai entender? Se roubar não pode, como é que pegar uma bala no supermercado ou um iogurte pode? Aquilo ali não é para todo mundo pegar e levar. Senão não tinha necessidade de você levar o dinheiro para pagar suas compras. Vejam que nos pequenos gestos, não corrigidos na hora, o valor da palavra perdeu. Quando o pai ou a mãe diz não pode tirar coisas escondidas, aí quando a criança tira na vista dela, dentro do supermercado, ela pensa, bom, eu não tirei escondido, ela me viu tirando, não falou nada, não reclamou, não me educou, não chamou minha atenção, então isso eu posso fazer. Vejam então, gente, a nossa responsabilidade, muito mais do que palavras, é viver a palavra, é procurarmos ter uma correta vida, conduta, o tempo todo, porque se as crianças no lar veem que eu não estou fazendo coisíssima errada, ou seja, nada que vai contra aquilo que eu estou falando, elas vão me seguir. A bebida, a droga, não adianta o pai falar, não pode beber não, mas eu estou bebendo, não é? Então, é uma contradição muito grande. Os pais têm que ter essa responsabilidade. O Evangelho disse, quem ama, educa, né? Para que depois não aconteça a segunda parte do que a Joana está falando aqui. E que ela falou, o investimento do amor e o investimento do abandono volverá como delinquência e desgraças, né? E olha, minha gente, não é por falta de ter um lar que tenha ou não tenha recursos materiais, não. É falta de amor mesmo. Porque muitas vezes a família mais abastada não tem tempo para olhar os filhos. Para ficar livre dos compromissos e das responsabilidades, eles têm mesada, eles têm várias tarefas para fazer, vão aprender muitas outras coisas, jogos, vão aprender línguas, vão ser colocados nos melhores colégios, mas o pai não está acompanhando. Delegou, né, as instituições de ensino a responsabilidade de educar o filho. Ele pode até saber muitas línguas depois. Mas onde que ficou a educação moral e ética desse filho? Porque, na verdade, não sobrou tempo para um abraço, para um carinho, para um beijo, para perguntar como é que foi seu dia. Foi bem na escola? E na aula de línguas, você já está falando bem, já está dominando? Quais são seus colegas? O que é que você fez na sua hora de folga? Tem muita gente que não dá notícia do que é que está acontecendo com cada um de seus filhos. Lembrando que cada um desses filhos nossos, nós somos responsáveis por eles. Nós temos que prestar contas do filho que Deus nos emprestou. Quando ele voltar mais velho e que não foi também capaz de educar a família, a responsabilidade primeiro é nossa. É lógico que depois ele vai aprender um pouco com a vida. Mas ele pode aprender os conceitos errados também e voltar sem ter feito nada de bom. Vou tornar a reler essa parte, esse pedacinho aqui, esse momento de reflexão importante para todos nós. O investimento do amor retornará em forma de bênçãos salvadoras. E o de abandono volverá como delinquência e desgraças. Vamos, minha gente, pensar como eu estou sendo como pai, como mãe, como as pessoas responsáveis por essas crianças. Depois ela diz mais.
Se te faltam recursos mais específicos para auxiliar a criança, oferece-lhes palavras lúcidas que não corrompem e exemplos que as estimulem a ser verdadeiros cidadãos mais tarde. Então, tá vendo? É um pouco do que eu acabei de falar ali. Não é o dinheiro, os recursos materiais, mas é o exemplo. Repetindo, se te faltam recursos mais específicos para auxiliar a criança, oferece-lhe palavras lúcidas que não corrompem e exemplos que as estimulem a ser verdadeiros cidadãos mais tarde. Olha, minha gente, então a educação, o exemplo, a palavra dentro do lar não custa dinheiro. O que custa dinheiro são os cursos, as coisas extras. Mas a vivência do dia a dia, os bons hábitos, os bons costumes, o exemplo vem do pai. Vamos pensar bem nisso. É responsabilidade. E ela termina dizendo: constrói hoje os teus dias de amanhã, que eu já comentei lá em cima. O amanhã pertence a Deus, é verdade, mas tem que ser construído hoje. O que eu vou colher amanhã, Deus sabe o que é que eu vou colher, né? Se eu joguei a semente num terreno fértil, num coração, e estou cuidando dessa criança com carinho, com amor, aguando aquele coração com amor, com afeto, com responsabilidade, eu estou preparando essa criança para os dias de amanhã. Mas se eu não fiz nada disso, se eu larguei, se eu não acompanhei, se eu não doei amor, carinho, briguei, xinguei, coloquei de castigo, eu não tenho tempo para te olhar, eu trabalho o dia inteiro, amanhã, esses pais vão chorar, porque vai colher exatamente. E hoje, minha gente, a gente tem visto os velhos, e eu já sou uma delas, né? Muitas vezes não tem ninguém para cuidar. O tempo esse período de vida da gente, né? Infância, juventude, maturidade, velhice, é consequência de um período de vida. E muitas pessoas estão sozinhas dentro de casa. Não o fato de estar sozinha sem um acompanhante. É falta de um carinho, de um amor, de uma palavra amiga, de um abraço que aqueça, que consola, né? É tão bom quando você vê a pessoa já velhinha e a família está toda ali. Cada um pode estar na sua casa, mas vão lá visitar, chegam de manhã ou à tarde, na hora que pode. E aquele pai ou aquela mãe sentem felizes com os filhos que têm. Os outros dizem assim: nossa senhora, os meus filhos não querem nem saber de mim. Não querem saber o que é que eu estou fazendo, se eu estou bem ou se eu não estou. Então é bom a gente pensar. Jesus disse sempre: nós colhemos aquilo que semeamos. Quem planta amor, colhe amor. Quem não planta amor vai receber, né, a colheita de espinho, de dores, de infelicidade. Então, minha gente, vamos pensar bem no que a Joana nos falou hoje, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que tenhamos uma semana de paz e tranquilidade, né? E se Ele assim o permitir, aqui estaremos no próximo sábado, com toda certeza. Paz é sempre tempo de acordar, de pensar no que estamos fazendo, né? E pedir a Jesus que nos ilumine para que nós possamos falar as palavras certas, dar os exemplos com coerência sobre aquilo que eu corrigi, que eu orientei. Porque mais do que palavra, de novo, as palavras o vento leva, são as ações e os exemplos, calam fundo no coração da gente. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Ele assim o permitir.